trabalha lá na delegacia da Polícia Civil. Hã? Não, já tem uma vez. Já tem 2 aulas, é isso? Nós estamos tratando dos direitos fundamentais da Constituição, mais especificamente falando do artigo 5º. Então nós fizemos uma análise dos incisos, né, até o 43, onde a gente trata, a gente começa a tratar das penas que são permitidas no Brasil e as penas que são proibidas. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que nós vamos estar realizando o simulado na semana que vem. Vai ser dia 1º é domingo, não é isso? Então a gente vai estar fazendo esse simulado para a gente fazer uma análise em cima de como é que está o desempenho do pessoal. Mais informações a gente vai estar disponibilizando no blog, né? Vai ter as 50 questões, vão ser questões referentes a todas as matérias que caem no concurso, mesmo as que a gente ainda não viu aqui no nosso curso. Uma outra novidade também é o seguinte: hoje era para terminar um módulo de leis de execuções penais, com medidas de segurança, suicídio, liberdade condicional, mas hoje a gente vai estar dando entrada na aula de redação, porque é ela que tem intrigado o pessoal, né? Então o que vai ser feito? O vereador vai dar uma introdução e vai solicitar que vocês redigam um texto sobre determinado tema. E aí a gente vai estar analisando isso no decorrer da semana. Aí no próximo sábado ele já termina a lei de execuções penais e ele já começa a aula de redação. A minha aula, que é de Constituição, ela vai demorar um pouco mais, porque hoje a gente pretende finalizar o artigo 5º e na próxima aula nós temos o artigo 6º, né, pequenininho, uma frase só, artigo 7º, e nós vamos ter aí a aula que vai tratar de nacionalidade, que é o artigo 12. É bastante complexo esse dispositivo, porque ele traz uma série de peculiaridades referente ao brasileiro nato e ao brasileiro naturalizado. Depois, né, direitos políticos e por aí vai. Então hoje a gente vai tratar do artigo 5º, a gente vai dar continuidade na parte do artigo 5º de que trata sobre um pouquinho referente ao preso, né, direitos do preso, penas que são permitidas, são proibidas, crimes, né? Essa parte do artigo 5º, ela mais parece com o Código Penal, porque traz alguns dispositivos que eles tratam de execução da pena e também de direitos do preso. Lembrando que na primeira aula a gente discorreu acerca da Constituição, a sua origem, a necessidade de se ter uma Constituição para que ela restrinja o poder do soberano. Na segunda aula a gente tratou do artigo 1º já, né, com os princípios da República, que são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. O artigo 2º, onde tem os 3 poderes, que são legislativo e judiciário. O artigo 3, os princípios que vão, os objetivos da República, né, onde é que a República quer chegar. O artigo 4, os princípios que vão reger as relações do Brasil com as nações. O artigo 5º é o artigo onde a gente está, que ele trata de direitos e garantias fundamentais. Há uma diferença. Direitos é uma norma declaratória, né? E garantias fundamentais são aqueles instrumentos que vão fazer com que você consiga manter aquelas garantias. Quais instrumentos? Os remédios constitucionais, o direito de peticionar as autoridades, o devido processo legal, tudo isso é parte das garantias. E nas aulas anteriores, aliás, na última aula, nós falamos o seguinte: o inciso 38, que trata do júri, que ele só vai ser instituído se a pessoa que for julgada tiver cometido um crime doloso contra a vida. Nós falamos que a lei não prejudicará também o ato jurídico perfeito
a coisa julgada e o direito adquirido, não é isso? Quer dizer, esses três institutos, eles são assegurados pelo direito, né? Beleza? Então, então quer dizer, a gente há de perceber que a lei, ela tem um limite, né? A lei, ela não vai ultrapassar aquele limite ali. Se a pessoa tiver adquirido o direito, se a pessoa, se a sentença estiver em trânsito e julgado, não couber mais recurso, né? Então, e também se o direito for adquirido e se o ato jurídico for perfeito, ou seja, você compra um veículo. Esse veículo, o ato dessa compra, ele tem que preencher todos os requisitos legais. O veículo tem que ser um veículo lícito, né, que veio de uma maneira lícita, tem que ser bem determinado, tem que haver ali a transferência ali das atividades administrativas junto ao Detran. Então, para que haja aquele negócio jurídico, ele tem que ser perfeito. O inciso 39, a gente tratou da questão do princípio da legalidade. A lei penal não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Já o princípio da retroatividade da lei penal, quem pode dizer esse princípio para mim? Princípio da irretroatividade. A lei penal não é retroagirá, salvo o benefício do réu. Isso. A lei, isso, somente para beneficiar é que ela retroage. Por exemplo, hoje eu cometo um crime aí, vamos supor, de adultério. O adultério atualmente ele não é crime, né? Então vamos supor, o cara cometeu um crime hoje, aí ele é punido. Então amanhã isso deixa de ser crime. O que é que vai acontecer? Se esse cara estiver pagando a sua pena, seja qualquer que seja, amanhã ele não vai, beleza? Desculpa, eu não pude entrar em contato com você essa semana, mas a gente vai, tá? Então, a pessoa, ela não vai poder o quê? Ela não vai poder ser punida. Mas por quê? Porque não há mais crime, o crime se extinguiu, né? Então, esse é o princípio da irretroatividade da lei penal. Nós tratamos também sobre os dois crimes que são imprescritíveis. Quais são eles? Sim. A proteção de lucros armados. Isso, perfeitamente. E nós tratamos também de crimes que são inafiançáveis, insuscetíveis de graça e de anistia. Quais são eles? Os 3 T. Tortura, tráfico e terrorismo. Perfeito. E os equiparados aos hediondos, quer dizer, e os crimes hediondos também, né? Então, esse aí é o inciso 43. A gente tratou também de que a pena pode passar da pessoa do condenado em 2 hipóteses. Quais são essas hipóteses? Que a pena passa da pessoa do condenado. No caso de pena de perdimento de bens, né? Está descrito no, salvo me engano, no inciso 45. Né? A pena não passará da pessoa do condenado, salvo no caso de pena de perdimento de bens ou para reparar algum dano, até o limite do valor da herança transferida, não mais que isso, né? O Brasil a pena será individualizada, né? E o Brasil ele adota as seguintes penas. Pena privativa de liberdade, a gente sabe que é a pena de grade, né? É a pena de grade, gradeamento ali. Pena restritiva de direitos é aquela pena que vai suspender alguns direitos. Prestação social alternativa vai obrigar que a pessoa ela preste ali, né, um serviço comunitário. Interdição de direitos, está lá no inciso 46. Lê para mim, gentileza. A individualização da pena resultará em condições seguintes: privação de sono de liberdade. Isso. B. Bens. Isso. C. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição dos direitos.
Pois bem, a Constituição ela traz esses 5 tipos de pena. Isso aí, para a pessoa ir fazer a prova, ela tem que estar sabendo isso aí, tá? Até porque a Lei de Execuções Penais também ela prevê, ela trata um pouco desse dispositivo que o Vanderlei tratou na aula anterior. Então, seguido a isso, nós temos as penas que são proibidas no Brasil. Quais são elas? Perpétua, Pena de morte, trabalho forçado, banimento, cruéis e isso, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, conforme artigo 84, inciso 19, que vai tratar lá do Congresso Nacional, dá a permissão para haver um estado de sítio. Lembrando que nós temos estado de defesa e estado de sítio, que são situações que permitem que o governo restrinja esses direitos fundamentais. Por quê? Começa a sair fora da esfera do poder do governo determinadas circunstâncias. Vamos dar um exemplo aí. No Rio de Janeiro, quando teve aqueles criminosos, né, deram tiro na prefeitura, deram tiro lá em vários lugares lá, e a situação ficou tão complicada que o governo foi necessário a intervenção do governo, né? Então, nesse sentido aí, por exemplo, vamos supor uma seca catastrófica lá no Nordeste. Aí você tem falta de alimento. O que esse povo lá vai fazer do povoado? Vai acontecer o quê? O saque. As pessoas vão começar a saquear para se alimentar. Aí o Estado tem que fazer o quê? Tem que intervir. Ó, vamos fazer isso aqui, o pessoal não pode sair de casa, toque de recolher, determinado horário, nós vamos violar correspondências, telefone, aí se tiver alguém tramando alguma coisa, igual aconteceu na Bahia recentemente, aquela greve da PM lá, que eles violaram a liberdade de comunicação dos PMs, descobriram o quê? Que os PMs estavam comunicando, não, vamos fazer acontecer e tal, vamos dar tiro e tal, quer dizer, os PMs eles estavam tentando promover o caos para que o governo chamasse eles para negociar. Então, nesse sentido aí, o que o pessoal fez? Restringiu direitos da população. Por quê? Não tinha como as pessoas elas terem todos os seus direitos, elas gozarem daqueles direitos da maneira que estava. Estava um caos total. O índice de homicídio subiu de forma assustadora. Então, nós estamos falando o seguinte, que existem maneiras de você restringir os direitos fundamentais para você proteger o coletivo. Então, essas penas aí, elas são proibidas. A pena de banimento é você o quê? É você banir uma pessoa, manda ela para outro país. Na época da ditadura, tinha um ditado que dizia o seguinte, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então, quem não era a favor do governo, era convidado a se retirar do país. Pena de banimento, não pode mais, né? Prisão perpétua, a nossa pena, ela vai até quantos anos hoje? 30. Oi? 30 anos. Tem certeza? Não, a quantidade de anos não pode elevar, mas você só vai pagar 30 anos. Perfeitamente. Pode 200 anos, você só vai pagar 30. Perfeitamente. Então, quer dizer, a pena hoje, a pessoa paga o quê? No máximo 30 anos. Primeiro, por causa das questões envolvendo a política criminal. E segundo, porque não tem lugar para todo mundo. A cela, se a gente for manter, né, a população, igual lá nos Estados Unidos eles mantêm, milhões, aqui no Brasil nós temos 500 mil pessoas presas, né? 500 mil a cidade de Juiz de Fora todinha presa, né? Para quem já foi lá é muito grande mesmo. Então, imagina, né, esse tanto de gente presa, não tem condição. Então, é por isso que determinadas leis, elas flexibilizam um pouco, igual essa lei aí que trata agora da questão da prisão preventiva, né? Atualmente agora a regra é o quê? A pessoa ficar livre para ela responder, para depois, se condenada, ela ser levada à prisão. Por quê? Essa flexibilidade, ela leva em conta a quantidade de detentos que estão está saturado, né? Está acima da capacidade. Tantos que tem vários presídios que eles foram proibidos de receber detentos, devido à notificação do Ministério Público, que é o órgão que fiscaliza tudo isso aí. Então,
essas são as penas que são proibidas, né? Penas cruéis também. O que é pena cruel? É aquela pena onde a pessoa paga ela, por exemplo, em uma cela escura, com alimentação insuficiente, sem os seus direitos lá garantidos de comunicação, de receber uma visita. Isso é uma pena cruel. E o Brasil não permite. Não permite porque isso traz um efeito catastrófico. Se fosse bom, se funcionasse na base do porrete, não teria tanto bandido, né? Porque a partir do momento que ele recebe a violência, ele não vai reproduzir ali, mas ele vai reproduzir lá fora na sociedade. Então isso vai gerar um caos, porque nós temos mais ou menos mais de 60 pessoas livres por dia, alvará, né? Então todo dia você tem 60 criminosos indo para a rua, né? Então 60 potenciais pessoas que, se estiverem, né, revoltadas, vão reproduzir a violência numa pessoa que não tem capacidade de se defender. Então é por isso que não há necessidade de haver a pena cruel. Nem pode, né? O efeito dela ele é muito catastrófico. Se a gente for olhar em questão de efeito dominó, é dessa maneira que vai acontecer. Trabalhos forçados não existe no Brasil. O preso ele é obrigado a trabalhar, né? Mas não através de chicote, sendo coagido de forma violenta, não. Se ele não quiser trabalhar, vai comunicar ele ali, né? O trabalho é um dever e um direito dele. E uma outra questão aí, após essas penas aí que a gente tratou de que são proibidas no Brasil, a gente entra na parte do 5º artigo de que trata de peculiaridades referentes a direitos de preso, né? O próximo aí, lê para mim, por gentileza. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo apelado. Então, essa é a individualização da pena, de que trata lá antes, quando se começa a falar quais penas são previstas no Brasil. Essa é a individualização da pena. Aquele cara que praticou aquele ilícito ali, que é mais leve, ele é preso ali, né? Aquele rapazinho ali que está, né, iniciando aí na atividade criminosa, ele vai ficar ali. O menor vai cumprir a medida socioeducativa, né? A grávida vai ter um local, igual lá em Vespasiano hoje tem um presídio, a iniciativa do governo que vai garantir um cumprimento de pena que seja justo, né? Que seja digno para essa criança aí que está nascendo, né? Então isso é a individualização da pena. Próximo. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Esse inciso ele é importante, porque se cair na prova, o cara vai pensar, pô, isso é um absurdo, isso não existe, isso não é possível. Então isso aí vai deixar o cara meio atordoado, o cara vai falar, não, esse direito ele não existe. E aí, se o cara não conhecer lá em Vespasiano o presídio das gestantes, então o cara vai chegar nessa hora aí, ele vai marcar isso aí e vai errar, né? Porque isso é direito constitucional, não é nem a LEP que traz, não, isso é a Constituição. Próximo. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado no momento do tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, afins na forma da lei. A questão aí, gente, é o seguinte: brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Quem é o brasileiro nato? O brasileiro nato é aquela pessoa que ela nasce aqui no Brasil. Artigo 12 ele vai tratar disso aí, entendeu? A gente vai passar rapidamente para a gente conseguir chegar no final do artigo 5º hoje. Mas, em linhas gerais, eu posso dizer para vocês o seguinte: o brasileiro nato é aquela pessoa que ela ou nasce aqui no Brasil, né? Ou ela nasce no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, né? Então, é o brasileiro nato. Ou ele tem o sangue de um brasileiro, ou ele nasceu no solo brasileiro. Aí entra aquelas teorias, e o soli, e o sanguíneo, quer dizer, ou é pelo sangue ou é pelo solo, né? E o brasileiro naturalizado, a gente tem que entender o seguinte: é aquele cara que ele
solicitou, né? A diferença do nato para o naturalizado é o seguinte: o nato, ele geralmente ele não solicita não. Ele nasce, ou ele nasce aqui no Brasil e já adquire ela, ou ele nasce no estrangeiro e adquire ela também sendo filho de um pai brasileiro. Tem exceção? Tem exceção. Olha, se o brasileiro não for registrado em repartição lá nos Estados Unidos, ou ele não vir aqui a requerer a nacionalidade dele, ele não vai ser considerado brasileiro nato. E isso a gente vai tratar mais para frente. No caso do estrangeiro, aí nós temos assim algumas peculiaridades. Nós temos um estrangeiro que é português. O português, o cara lá de Portugal, se ele vier para o Brasil e houver reciprocidade entre Portugal e Brasil, ele é considerado brasileiro naturalizado com alguns direitos do brasileiro nato, não é isso, Luizinho? Então, quer dizer, nós temos o seguinte: se o cara ele é proveniente de país de língua portuguesa, ele tem que ficar 1 ano no Brasil, idoneidade, conduta, aqueles requisitos lá. Aí ele é considerado brasileiro naturalizado. Para ele fazer o concurso de agente, por exemplo, ele tem que estar naturalizado. E o cara que não é proveniente desses países de língua portuguesa e não é português, ele tem que ficar 15 anos no Brasil e preencher os seus requisitos, né? Vamos supor um haitiano, ele está vindo lá do Haiti, aí ele vai para Manaus. Para ele ter alguns direitos, sei lá, Bolsa Família, né? Vier prestar um concurso lá para alguma área lá, quanto tempo que ele tem que viver no Brasil, Luizinho? Exatamente, 15 anos, né? Então, essa é a diferenciação entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então, nesse inciso fala o seguinte: o cara que é brasileiro nato, ele vai ser extraditado, ou Wesley? Nato não. Não vai ser extraditado, né? E o naturalizado vai ser extraditado em quais circunstâncias? Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, se ele está no processo de naturalização e ele pratica um crime, né, antes dos 15 anos ali, ele pratica um crime, então, se descobrirem, ele é extraditado, ele é mandado para outro país. Se ele também participa de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins em qualquer tempo, também ele é extraditado. A extradição, ela é um acordo entre os países que recebem uma pessoa que praticou um crime, né? Então é isso que vai tratar esse inciso, né? O próximo é: ninguém será extraditado por crime político de opinião, não é isso? Nenhum estrangeiro. Pois é. Então, o crime político, a gente discorreu numa aula anterior, Ângelo, fala o crime político. Fala, Pelicione. Bom, o crime político seria, por exemplo, Mensalão. não, mas aí não. No caso desse crime político aqui, seria tipo assim, não sei se eu posso falar da formação de grupos armados para tomar uma coisa assim. Isso é um crime político. O crime de opinião também, você proferir alguma palavra que seja contrária ao governo, de forma que tente desestruturar a sociedade, né? Você esteja montando aí um grupo aí, às vezes nem que seja armado, mas você monta uma manifestação aí contra o Estado Democrático, isso aí é um crime político, né? Você receber aí uma carta aí na embaixada aí brasileira e repassar ela, sendo que ela tem conteúdo secreto. Então isso é um crime político. Agora, tem um crime próprio e tem um impróprio. O próprio é esse aí. O impróprio é quando alguém rouba, mata, alguém comete um crime comum com um caráter político. Alguém, às vezes, sequestraram aquele embaixador aquela vez no Brasil, norte-americano, com fins políticos, que é o quê? Que é desestruturar o governo militar, né? Então esse é o crime político. No caso daquele italiano também, que eles queriam extraditar, o Lula não deixou.
O Lula, ele chegou no entendimento de que ele havia praticado um crime político também, assim como a Dilma, né? Assaltar banco, tudo isso envolvendo uma questão onde você atenta contra uma soberania ali, contra o governador, no intuito de desestabilizá-lo. Foi uma das maneiras que encontraram para tentar desestabilizar o governo militar, a ditadura militar. Seguindo o próximo inciso, sim. Ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ninguém será processado e nem sentenciado. O processo, ele é uma forma de você requerer seu direito, de você punir alguém, de você buscar que a justiça seja feita. Sentenciado, sentença do juiz que vai dar uma decisão, se não pela autoridade competente. A autoridade competente é o juiz, né? Não vai ter um outro julgamento que não seja pelo juiz. Então, esse juiz ele tem que ter passado um concurso, tem que ter preenchido aqueles requisitos, é o que se chama de juiz natural, né? Não vai criar um juiz para julgar uma demanda, igual o tribunal de exceção que está descrito lá na frente, lá, no inciso 38, salvo me engano. Não pode haver um tribunal só para julgar um tipo de crime. Processar antes do trânsito julgado e sentenciado depois do trânsito julgado. Isso, entendeu? Esse sentenciado aí depende muito, porque vai caber, se houver uma sentença, cabe recurso, né? Mas a lógica da circunstância é o seguinte: a autoridade competente é que terá que processar, julgar e processar. Próximo. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem devido processo legal. Devido processo legal, é o processo que preenche os requisitos legais, né? Isso é bastante óbvio, mas se isso não for bem colocado, isso aí vai causar problemas, né? Você tem que ter uma pessoa que seja, tenha a sua pena ali de perdimento de bens de uma maneira que haja um processo, né? Que haja um juiz natural, que haja o preenchimento dos determinados requisitos. Lá no Paraguai, ontem, eles destituíram o presidente Lugo. Eles destituíram ele através de um julgamento promovido pelo Senado. Aqui no Brasil também, o Senado também julga crimes do presidente, né? Então aqui o Senado é que destitui o presidente, né? Os crimes de responsabilidade. Então, o que os governadores, né, da América do Sul, né, governador no sentido do cara que governa o país, né, Estado não no sentido de província ou ente federado, mas sim no sentido de país, né, essa dinâmica aí dessas palavras são usadas de uma outra maneira da qual a gente convencionalmente falamos. Então, muitos governadores da América do Sul aqui, eles falaram que ele não foi julgado e sentenciado sem o devido processo legal. Então isso, aqui no Brasil, seria causa de anulação deste dispositivo, deste fato, aí, essa circunstância, esse julgamento. Próximo. 55. Os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos convenientes. Olha, aos litigantes, aquele que litiga, aquele que busca, aquele que está envolvido em um processo, seja ele réu, autor, em processo judicial a gente já conhece, né? É o que é julgado lá no juiz, lá, né, na justiça. E o processo administrativo ele é feito, ele é julgado pela autoridade administrativa. Quem que é a autoridade administrativa? Dos três poderes, quem que é a autoridade administrativa? A autoridade administrativa é quem administra. Quem é que administra? É o executivo. Então, julgar é uma atividade atípica do executivo, porque, em regra, quem julga é o judiciário, né? Então, o legislativo julga sim, mas como atividade atípica. Como atividade típica, não. Atividade típica do executivo, administrar. Atividade típica do legislativo, legislar, fazer leis.
Então, por exemplo, um servidor público, né, a auditoria, que é o órgão maior, a corregedoria está abaixo. Quando a corregedoria ela julga, nesse processo administrativo, vai caber ao litigante o contraditório e a ampla defesa. Isso é importante demais, porque contraditório, está dando para enxergar aqui? Contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Contraditório é o direito de você contradizer as informações. Se você tem um processo, você tem que ter o direito de contradizer essas informações. Nada, nenhuma verdade absoluta não, que o cara coloca lá, isso aqui não pode ser questionado não, né? No processo não, tem o questionamento. Tem ampla defesa é o quê? Por exemplo, a pessoa é julgada pela corregedoria, aí abre-se um processo administrativo, essa pessoa ela é ouvida, né? Ouve-se ela, depois dá-lhe um prazo para que ela faça uma defesa, essa defesa dela é julgada, aí sai a condenação, né? Sai o despacho. Aí, essa pessoa ela ainda tem um recurso administrativo contra a decisão. Isso é ampla defesa. É você ter uma ampla defesa, você ter uma defesa em todas as fases do processo. Acabou por aí? Não. Aí vamos para a esfera judicial, né? Aí o cara é demitido. O que vai fazer? Vai entrar com mandado de segurança, remédio jurídico contra violação da autoridade coatora, onde o direito tem que ser líquido e certo, né? Aí é só você lembrar de água. A água ela é líquida e ela é certa, que você sabe que aquele conteúdo é água. Então, nessa circunstância aí, voltando aí, nós temos o quê? Aos litigantes em processo judicial e administrativo assegurado a ampla defesa e o contraditório, com os meios e recursos a ele inerente. Meios e recursos é o quê? É você poder levar a testemunha, é uma prova documental, é você poder montar a sua defesa, né? Segue o próximo. São inadmitidas. Sim. São inadmissíveis no processo que se prova obtida por meios ilícitos. Meios ilícitos. Alguém sabe me dar um exemplo de quando houve uma prova inadmissível em alguma circunstância, algum processo, algum caso? Colocar o grampo de telefone sem casado, autorizado pela justiça. Caso Protógenes. E um outro caso que muito intriga, que ele é extremamente interessante para a gente analisar isso aí, é o seguinte: é o caso da policial militar de São Paulo, que foi pega no ato onde ela havia comercializado uma circunstância lá, não sei se era uma liberação de um veículo, eu não me lembro bem, mas eu sei que foi um vídeo que foi amplamente difundido no YouTube, onde essa mulher, ela estava sendo constrangida em uma sala onde tinha delegado, tinha polícia, civis, guardas municipais, e eles estavam obrigando ela a se despir, né? Se despir perante todos. Para que o quê? Para que eles pudessem fazer a revista nela e ver se havia ou não dinheiro. Então, eles se portaram todos ali pressionando ela para que ela se despisse perante a filmagem e perante os demais. E ela pediu uma garantia prevista, né, ao cidadão. Qual que era a garantia? Que ela só ia se despir, né, com as policiais femininas e guardas municipais. Isso é uma garantia, gente. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável, é uma garantia dela. É o quê? Está lá no artigo 5º, inciso 10, que fala o quê? São invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas. Então, a intimidade dela, né? Aquela intimidade dela, porque entende-se que uma pessoa só pode sofrer uma revista por uma outra pessoa do mesmo sexo. E isso não é aqui no Brasil assim, isso é um princípio universal. Até lá no Japão, na época do Império, a pessoa tinha passaporte para ela atravessar de uma cidade para outra. Lá já tinha mulheres samurais que revistavam as outras. Então ela sofreu uma revista, descobriu-se que havia um dinheiro ali, e aí?
ela foi julgada, condenada e expulsa da PM, da Polícia Civil. Quando veio à tona, administrativamente, quando veio à tona todo esse processo com essa falha, com esse vício, o que aconteceu? Ela foi inocentada. Mas por quê? Quem que inocentou ela? Aquelas pessoas que foram fazer a revista nela. Porque a partir do momento que eles agiram dessa forma, eles inocentaram ela por causa do direito constitucional. São inadmissíveis no processo as provas obtidas de uma maneira abusiva, de uma maneira errada. Quem é que me garante que aquela nota ali não foi inserida ali? Quem é que garante que aquilo ali não foi um teatro? Não há como, né? Então, por isso, é uma garantia constitucional. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por maneira ilícita. Tem exceção? Tem exceção, mas não cabe no concurso não. Eu vou falar aqui. Se uma pessoa estiver sendo vítima de alguma agressão, de alguma ameaça, ela pode gravar sem que a outra pessoa saiba. Então ela vai usar isso aí em juízo. Ela pode usar. Mas isso é ilegal porque a pessoa não pode gravar sem que a outra não saiba, né? Mas é uma exceção, mas não é assunto da prova. Vamos para o próximo? 57. Ele será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a presunção da inocência. Presunção da inocência. O cara não é considerado culpado sem o trânsito em julgado da sentença penal que vai condená-lo, né? Vamos para o próximo. 58. Possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei e regulamento. Olha, possivelmente identificado, quem? O cara que está com a identidade dele. Ele não vai ser identificado criminalmente, não vai fazer uma, como chama, Vanderlei, papiloscopia, identificar a pessoa lá, polícia né? Então, o cara não vai ser sujeito a isso não, a não ser determinada circunstância ali, flagrante delito, se o cara não tiver a identidade dele. Próximo. Não será permitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada em prazo legal. Olha, gente, isso aí está falando de quê? Isso aí está falando de denúncia de crime, né? Estamos falando aqui de denúncia de crime. E essa denúncia, a partir do momento que você é vítima de um crime, aí lá no Código Penal diz o seguinte, tem crimes que você pode oferecer a denúncia. Tem crimes que só o Ministério Público pode oferecer denúncia. Tem crimes que o Ministério Público oferece a denúncia depois que você permitir. O Ministério Público, geralmente, ele atua nessas causas sim. Isso é a função dele, de ir lá e oferecer a denúncia, né? Lá, né, uma atuação e tal, chega lá no judiciário e protocola aquela ação. Então, vamos supor aí, esses crimes contra a dignidade sexual, que é o estupro, assédio sexual, fraude, né? Violação mediante fraude, tudo isso é o quê? É os crimes contra a dignidade sexual, que antigamente chamava-se de crimes contra o costume. Então, extinguiu-se o atentado ao pudor, onde o atentado ao pudor atualmente é o estupro. Então, a pessoa que era vítima desses crimes, o Ministério Público tinha que agir. Se o Ministério Público não agisse, aí a pessoa tinha o direito a entrar com a ação privada. Não é isso que está dizendo aí? Então, quer dizer, essa ação privada aí é o seguinte, se o Ministério Público não a representar, você tem o direito, depois do prazo que ele tem para representar, se não me engano, 15 dias, você tem o direito de chegar lá e entrar com a ação. Então é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, que se o Ministério Público não entrar com a ação, você tem o direito de entrar. Hoje, os crimes contra a dignidade sexual funcionam da seguinte forma. O Ministério Público representa somente com a autorização da pessoa que foi vitimada, né? Então, ação penal pública condicionada à representação, entendeu? Então, nos crimes de ação pública, não é isso? Somente...
aqui, Sim. será admitida ação privada nos crimes de ação pública. E esta não foi tentada no prazo legal. No prazo legal, qual que é o prazo legal? 15 dias. Aconteceu um homicídio ali naquela rua. O Ministério Público não agiu no prazo de 15 dias. O que você vai fazer? Você vai lá, você vai representar. Né? É isso que está dizendo esse dispositivo. Próximo. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa de intimidade ou de interesse social exigido. Atos processuais. É público você saber que alguém está sendo processado e julgado. Na verdade, tem que ser público. Por quê? Para garantir que a pessoa que esteja sendo processada não seja violado o direito dela. Tem país aí que funciona o tribunal secreto. Aqui no Brasil, não. Agora, isso é absoluto? Não. Isso não é absoluto. Tem exceções. Exemplo, questões aí envolvendo família, envolvendo criança, né? Envolvendo estupro. Quer dizer, são coisas que a intimidade da pessoa tem que ser preservada. Não tem como você expandir, deixar público um processo se ele vai prejudicar alguém. Determinadas empresas, eu falei aí na primeira aula, que se uma empresa estiver correndo o risco do seu segredo industrial ter passado para a mão de outra pessoa, porque um cara que ele é espião industrial, ele é formado para aquilo ali, né? É crime, não pode. Aí ele vai lá e descobre que o veículo da Fiat vai ser igual o da Ford, né? Aí a Fiat entra contra a Ford aí tudo. Então, corre em segredo de justiça. Por quê? Para não prejudicar as duas empresas. Então é isso aí, gente. Não é absoluto. Se cair na prova e falar, não é absoluto a publicidade dos atos processuais, não. Tem restrições. Quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigir. Próximo. 61. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente limitado. Ninguém será preso, no caso, ou a não ser por flagrante delito. Flagrante delito é quando você vê que a pessoa praticou um ilícito ali, naquele momento ali, né, a pessoa é presa. Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade. De autoridade? Então, olha só, ordem escrita e fundamentada do juiz, gente, do juiz, né? Autoridade judicial competente, salvo no caso do militar, né? De crimes militares ou transgressões, né, propriamente militares. Por quê? Porque o militar ele tem um regime diferente do nosso. Ele tem, para ele estar praticando ali aquela atividade, ele segue um regulamento militar, ele tem uma justiça militar própria, ele tem restrições no que tange a questão da não filiação em sindicato, ele não pode filiar em partido político como nós, ele pode filiar, mas não como nós. Por quê? Por exemplo, se o cara quer sair candidato, ele pode 3 meses antes, ele se afasta e aí ele filia, 3 meses antes da eleição. Né? A gente tem que filiar o quê? 1 ano antes. Então, isso a gente vai tratar em direitos políticos, que está no artigo 14 da Constituição. Próximo. 72. A prisão de qualquer pessoa no local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou a pessoa prejudicada. Isso caiu na prova. Caiu na prova. Então, a prisão ela tem que ser comunicada à família do preso ou à pessoa por ele indicada e à autoridade competente. A gente acha assim, mas é tanto cara que vai preso, será que tem que comunicar ao juiz? Tem que comunicar. Todos ali tem que serem comunicados ao juiz de execução. Próximo. Isso é questão de prova. 63. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. É o direito de ficar calado aí, né, de permanecer calado durante o julgamento, durante a sua prisão, porque isso vai garantir que a pessoa
ela não seja, não tenha o seu depoimento utilizado contra si. No caso de tortura, coisa que antigamente acontecia, hoje é um direito constitucional assegurado pela Constituição. Essa parte não estaria formando, como é que fala, a prova contra si mesmo. Não, ele, porque ele ficando calado, o seu advogado é que vai defender. Ele não vai ficar sem defesa. A gente acha que o cara vai ficar sem defesa? Não. O advogado dele vai defender ele. O direito de ficar calado. 54. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então o preso tem direito de identificar quem prende ele e tem o direito de identificar a pessoa que é responsável pelo seu interrogatório policial. Ele tem o direito de saber quem são as pessoas que estão exercendo essas atividades aí. A gente tem que lembrar disso. Próximo. 55. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Através de habeas corpus, liberdade condicional, livramento condicional. Então, a pessoa é presa de forma ilegal, vai ser relaxada essa prisão se ela não cumprir os requisitos legais. Né? O cara é preso ali, às vezes o cara é torturado, o cara não tem indícios de que de fato ele é o responsável ali por aquela atividade ilícita. Próximo. 56. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com os filhos. Se a lei admitir a liberdade provisória, tendo ou não fiança, a pessoa não será levada à prisão e nem nela mantida. Então, a partir do momento que a pessoa ela não vai ser mantida ali presa, né, se a prisão ela não preenche os requisitos legais e também se não há necessidade da pessoa ser presa. Tanto é que lá na frente vai garantir o direito da pessoa ser indenizada por erro judiciário, se ela for presa além do tempo. Próximo. Não haverá prisão civil por dívida, salvo para o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e depositário integral. Inadimplemento. Vem de quê? Inadimplência, né? Inadimplência. É o quê? É o não pagamento. Inadimplemento inexcusável quando a pessoa não paga porque ela realmente não quer pagar. De obrigação alimentícia. O que é obrigação alimentícia? Pensão. É a famosa PA, pensão alimentícia. Então, se a pessoa ela não paga a pensão alimentícia, ela vai ser presa uma prisão civil, uma prisão que ela é um ilícito civil, não é crime, não está no Código Penal essa prisão. Ela é uma maneira de forçar o cara a pagar. Se isso aí vai prejudicar, por exemplo, o cara num concurso de agente, por exemplo, olha, a dívida em si já prejudica, né? Então vamos supor, o cara está com aquela pendência, se ele sanar aquilo ali, né, tudo resolvido ali, beleza. Mas se ele tem essa pendência aí, é bastante complicado, porque o nome nos cadastros em si já restringe que a pessoa ela possa passar no concurso. Claro que é dado um prazo ali para ela resolver isso aí, pega um empréstimo ali, sana esse problema. Teve gente desclassificada por isso? Teve. Mas depois desse concurso, parece que tem uma lei que, eu não sei te informar, mas que ela hoje não deixa mais acontecer isso. Tá? Não, a pessoa ela é mantida e muitas das vezes ela com a liminar costuma cair. Entendeu? Então a pessoa às vezes ela está no sistema, ela estava devendo, ela está no sistema e ela continua devendo ali, né? Aí ela resolve a dívida, mas eles julgam o mérito daquele mandado de segurança, ela pode vir a sair do sistema. Isso aí aconteceu recente, acho que foi em outubro do ano passado, com um cara que ele era lá do Pará de Minas, ele era até coordenador. Eu acho que foi a última pessoa exonerada do concurso por questão de cair liminar. Pode ter outras, não sei, que a liminar ela é uma decisão antecipada do juiz para garantir que o cara ele não perca ali o famoso fumus boni iure, né, e o perigo in mora, que é a fumaça do bom direito e o perigo na demora. Né? Isso mais para frente a gente vai estar olhando na hora que a gente tratar de mandado de segurança. Então, olha,
eu estou dizendo o seguinte: a pensão alimentícia ela é uma dívida que ela pode te prejudicar no concurso, e junto a isso a gente já traz o assunto da questão da dívida, onde a gente insere o assunto de um dos remédios constitucionais mais importantes, que é o mandado de segurança. Lembrando que ele tem a modalidade individual e a modalidade coletiva. Já no caso do depositário infiel, ele é a pessoa que vai permanecer com o bem, e essa pessoa, exemplo, descobre-se que tem um caminhão que tem um chassi adulterado e que teve uma venda entre duas pessoas, onde nenhuma dessas duas pessoas concorreu para que aquilo ali acontecesse. Então, uma dessas pessoas vai se manter com o caminhão, ele é o depositário infiel. E esse depositário infiel, ele vai ser preso se ele sumir com esse caminhão, se ele der fim, se ele estragar esse caminhão por vontade própria. Então, há duas modalidades de prisão civil civil, quais sejam a prisão civil por alimentos e depositário infiel. Seguindo o próximo conteúdo. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado do seu bem-interesse ou coação de sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Gente, habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional que vai garantir o quê? Em tese, qual que é o principal direito que ele vai garantir? Liberdade. Liberdade. Ele vai garantir a liberdade. Habeas corpus, garantir a liberdade. É diferente de habeas datas, o que habeas datas garante? Formação. Isso, direito de acesso à informação, né? Então o habeas corpus, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, pode ser pessoa que tem a idade aí, adulto, pode ser criança, pode ser impetrado em qualquer papel, pode ser um papel de pão. O habeas corpus pode ser impetrado em papel de pão. Teve um habeas corpus que foi impetrado em favor de um chimpanzé. Alguém chegou a ver isso aí? Em favor de um chimpanzé? Não? Então, depois vocês pesquisam lá no Google. Foi impetrado em favor de um chimpanzé. Pode? Não pode. Está errado. Ele é para garantir a liberdade do ser humano, não é do animal. Porque para o animal tem outros remédios diferentes, tem uma ação lá, né? Mas aí na questão ambiental, né? É diferente. Então o habeas corpus ele vai garantir a liberdade de locomoção, né? Quando alguém, por ilegalidade ou abuso de poder, tiver ela restrita, tiver essa liberdade restrita. Próximo, mandado de segurança. Conceder-se mandado de segurança para proteger direito livre e certo, não parado por habeas corpus ou tratado, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições de poder. O que é autoridade pública, Valmira? Isso. O governo é qualquer pessoa que exerça um cargo do governo, é uma empresa contratada que esteja exercendo uma atividade típica de governo, de administração, né? Uma atividade típica de poder público. Por exemplo, a penitenciária pública privada, né? Ali você vai ter gestores que são pessoas privadas. Eles são autoridade pública ali na execução daquela pena ali, né? Então, você vai conceder mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pela coação, pela ilegalidade, pelo ato, ele for autoridade pública ou pessoa jurídica que estiver executando atividade de autoridade pública. Pessoa jurídica é o quê? É diferente de pessoa física. O que é pessoa física? Isso. Pessoa física é a pessoa natural. Pessoa jurídica é empresa. A empresa, associação, igreja, fundação, partido político, que a gente vai ver lá na frente. Isso é autoridade, pessoa jurídica. Então, esse é o mandado de segurança. Tem a modalidade coletiva que a gente vai tratar mais para frente. Modalidade coletiva ele visa proteger um direito coletivo.
Isso aí a gente vai ver mais para frente, que a aula termina e a gente agora vai fazer uma breve revisão dos dispositivos que a gente viu hoje. A revisão é o seguinte, a gente viu as penas que são previstas no Brasil, são aquelas penas que hoje atualmente elas estão em vigência. Se alguém quebra alguma regra jurídica, né, dependendo da proporção, haverá uma pena para ela que vai forçá-la a reparar aquele bem ou no intuito mesmo em caráter de vingança. Então as penas no Brasil tem as penas previstas e tem as penas proibidas, que é o inciso 46 e 47, não é isso? No inciso 48, a gente vai tratar da individualização da pena. Inciso 49, a questão, né, do que se trata. Inciso 49. Integridade. Isso. Inclusive até a gente pulou ele, não foi? Isso, a gente pulou ele e na próxima a gente vai analisar ele. O inciso 50 vai tratar do direito da detenta de permanecer com seu filho, né? Enquanto ela estiver presa, ela vai poder permanecer com seu filho, geralmente, aí no período até a criança ter 2 anos, né? Seguinte, a gente vai tratar da questão do brasileiro nato, a garantia do brasileiro nato. Qual garantia? Ele não vai ser extraditado, ele não vai ser enviado para outro país. Mas o naturalizado, sim, em caso de 2 circunstâncias. No caso de crime comum praticado antes da naturalização ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Beleza. Traz depois falando uma garantia que ela é só do estrangeiro, né? Porque o brasileiro nato e o naturalizado nem se cogita isso. Por quê? Porque ele já tem as garantias constitucionais muito bem definidas, mas o estrangeiro ele não vai ser extraditado por crime político ou de opinião. Depois fala que a pessoa vai ser julgada por uma autoridade competente, né, seguindo um processo legal. Mais à frente, a pessoa não vai perder os seus bens se esse processo não preencher os requisitos legais. No processo administrativo e no judicial, a pessoa vai ter direitos à ampla defesa e ao... Isso. Vamos lá de novo? Ampla defesa aí? Perfeito. Então, nas seguintes, nós vamos dizer que a prova, se ela for obtida por uma maneira ilícita, ela não vai ser admitida, né? A pessoa não vai ser considerada culpada se não houver trânsito em julgado. Isso. Vai ser admitida a ação pública se a ação penal não for intentada no prazo legal. Então, a ação penal privada é a do Ministério Público, né? Vai ser admitida você ir lá e fazer uma denúncia se a ação privada não for intentada no prazo legal. 15 dias. E o direito à informação, ele não é absoluto no processo, né? Vai ter circunstâncias em que você vai ter que restringir quando o interesse processual, quando o interesse social ou a intimidade da pessoa assim o exigirem, né? A questão aí também dos direitos elencados ao preso, né? Que quando ele for preso, ele vai se informar à autoridade sobre a sua prisão, direitos dele de permanecer calado, de ter assistência de advogado, de identificar o responsável por sua prisão ou seu interrogatório policial. A prisão ilegal ela vai ser imediatamente relaxada. Nós teremos 2 tipos de prisão civil. Quais são? Dívida de... Isso. Dívida de alimentos, depositário infiel. O cara pode ser levado à prisão, pode ser levado. Depositário infiel atualmente é levado? Não, porque existe um tratado de São José da Costa Rica, em que a gente vai tratar mais para frente, tratado esse que não permite que a pessoa seja presa ou tratada entre vários países. Mas que cai no concurso. Essas 2 modalidades de prisão civil por dívida. Próximo habeas corpus, garantindo a liberdade de locomoção, remédio jurídico, direitos e garantias, né? Quando a gente iniciou lá, direito, norma expressamente
dita, garantia, norma que direito, né, garante o direito, é um mecanismo que garante o direito. Então, habeas corpus é uma garantia, garante a liberdade de locomoção toda vez que houver ilegalidade ou abuso de poder. Mandado de segurança para proteger direito, para proteger direito, vamos lá, para proteger direito, isso, não amparado por habeas corpus, habeas data quando responsável for a autoridade coatora, for o Estado, gente, tem que ter o Estado ou uma empresa prestando atividade típica de poder público. Finalizado essa questão, quem é que recebeu o exercício que eu mandei? Dia 16? Isso. Quem fez os exercícios? Quem fez eles no caderno? Ô, gente, é o seguinte, os dispositivos legais, eles são complexos por natureza. Por quê? Uma norma jurídica, para ela ser inserida no papel, eles têm que analisar muito, porque ela pode ser um pouco abstrata às vezes. Você pode dizer uma coisa e ela está tendo 3 sentidos ou 4 sentidos. Então, a norma ela é bem complexa na sua confecção. Por isso, para você gravar ela, você tem que passar pelo processo cognitivo, onde a memória capta a informação, onde a sua mão ali, às vezes quando a gente tem uma dúvida numa determinada palavra, se ela é com acento ou não, se ela é com R ou com U ou com L, a gente tem que escrever ela. Se a gente escrever ela, a gente vê ela. No que você viu ali, você analisa aquela foto com a que tem na sua mente. Aí você fala, ó, ela realmente é dessa maneira. Então, gente, tem que escrever o dispositivo legal até a mão dar calo. Porque a maneira de você gravar, você entender aqui, onde a gente faz o trabalho formiguinha, artigo por artigo, para depois você gravar. Tá? Então isso é importante. Beleza, gente? Finalizado. Agora a gente vai passar para a aula de redação que o Vanderlei vai estar trazendo aí para vocês. Esse mesmo, esse aqui mesmo?